O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como um mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche. Já respondendo a palavra de Deus, cantemos rezando isso. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, juntos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. As minhas mãos, reza isso cantando. As minhas mãos cantando essa canção que já nos fala muito, que nós iniciamos a nossa meditação em torno dessa palavra de Deus, que vai falar para a gente diretamente da necessidade de uma vida em Deus. Não é uma outra vida, como muitos querem, né, por aí, ou talvez como Nicodemos tenha entendido da palavra de Jesus. É da mesma vida que Deus nos deu, a única vida que Deus nos dá, só que uma vida vivida em Deus. Uma vida que se deixa de viver
em nossos critérios, em nossos princípios, e passa agora a ser vivida nos princípios e nos critérios de Deus. E como isso é necessário, e como tem sido necessário, a vivência do que nos diz essa palavra de Deus hoje, dessa experiência com Nicodemos. Jesus com Nicodemos, Nicodemos com Jesus, sendo assim uma realidade para nós cristãos, para nós, família cristã. Eu disse a você no início da missa, nós precisamos configurar cada vez mais a nossa identidade de famílias cristãs, como famílias, como lares, que são verdadeiros recipientes do Espírito Santo. De forma que das nossas casas, por sermos cristãos, por sermos seguidores de Jesus, por sermos discípulos seus, transborde a presença do Espírito Santo, transborde as virtudes, transborde o testemunho de uma vida diferente, uma vida encontrada por Deus, uma vida conduzida por Ele mesmo. Mas veja que para viver isso há um preço. Já sabemos que quando Jesus nos chamou, e lá olhando os relatos, as narrativas do Evangelho, Ele nunca prometeu facilidade para ninguém. Pelo contrário, Ele sempre deixou claro que quem quiser me seguir, tome a sua cruz. A cruz, e nós vivemos isso há poucos dias, é uma porta necessária que nos leva para a ressurreição. Se você quer ter uma vida ressuscitada, estamos vivendo a Páscoa, né? Tempo pascal. Se você quer ter uma vida ressuscitada, uma família ressuscitada, você não pode prescindir da passagem pela cruz. Não se pode chegar na ressurreição tentando driblar ou fazer algum atalho para chegar na ressurreição. Não se pode fazer de conta que não há uma cruz necessária de se assumir, de se passar, de se aderir, para poder viver a Páscoa do Senhor, a vida ressuscitada. Isso tem um preço. Olha o que nos disse a palavra de Deus na primeira leitura. É interessante que aqui nós já temos, a partir dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a menção dessa identificação da vida da igreja com a vida do Mestre. Os caminhos e o destino da comunidade cristã se identificam, se entrelaçam com aquilo que viveu e foi o destino e os caminhos do Mestre Jesus. A igreja precisa se identificar assim. Por isso que na hora do tormento, na hora da perseguição, como estavam vivendo os cristãos, eles têm que guardar essa certeza. Não, mas o Mestre viveu assim. Ele também nos disse, é bom lembrar, fazer memória, que Ele nos falou que se trataram assim o Mestre, o que não farão com seus seguidores? Se disseram isso do Mestre, o que não dirão dos seus discípulos? Essa é a consciência da igreja. E não é simplesmente um fazer de conta que nós parecemos com Jesus. O próprio Jesus, se você olha no capítulo 10 de Lucas, do Evangelho de São Lucas, lá no versículo 1 e 2. Assim diz a palavra: o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. Então o evangelista Lucas, que a nível de informação também escreveu os Atos dos Apóstolos, ele faz essa identificação da vida da comunidade cristã com a vida do Mestre Jesus. Disse lá no capítulo 10, Jesus escolheu 72 e os mandou 2 a 2 à sua frente, nos lugares, nas localidades onde Ele mesmo devia ir. Ou seja, onde está a comunidade cristã, está o Mestre que a envia. Onde existia um cristão testemunhando, pregando, levando a palavra de Deus, testemunhando a vida nova da ressurreição, ali está o próprio Mestre.
Então veja que palavra forte, que nos identifica como comunidade cristã, como igreja, ao nosso Mestre divino, ao ressuscitado. Também podemos lembrar daquela palavra lá na conversão de Paulo. Quando Jesus aparece para Paulo e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Lembra dessa palavra? Por que me persegues? Na verdade, Paulo não estava perseguindo, claro, diretamente a Jesus. Ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava perseguindo a comunidade cristã. Mas porque o Cristo não se desvincula da sua comunidade. Porque Jesus cumpre a sua promessa de que em todos os dias, até a consumação dos séculos, estarei convosco. Ele se reconhece na sua comunidade perseguida. E por isso que ele diz: Paulo, porque me persegues? Porque essa raiva em relação à minha pessoa, o Cristo se identifica com a sua comunidade. Então, irmãos, viver ou estender a ressurreição na nossa vida, isso tem um preço. Isso chama-se a consequência da nossa fidelidade ao que Jesus nos ensinou. A vida nova que Jesus nos prometeu pela sua ressurreição. E você sabe que na ressurreição de Cristo, nós também ressuscitamos. Nós dissemos e enfatizamos isso. Nós não somente assistimos o grande Filho de Deus que ressuscitou, aquele mestre diferente, aquele mestre que falava coisas diferentes, fazia obras diferentes e grandiosas. Não, nós estávamos ressuscitando com Ele. E por isso que na medida em que nós vemos o Cristo se identificar com a sua igreja, nós também precisamos nos identificar com Ele. E na medida em que a gente se identifica com Cristo ressuscitado, a gente sabe, eu falei antes e repito, que nós enquanto comunidade cristã, nós sofremos ou vivenciamos os caminhos e o destino do próprio Jesus. É importante, a consciência da comunidade, nós ouvimos isso na primeira leitura, a comunidade tinha essa certeza, de que as mesmas profecias, porque há uma profecia citada aqui do Salmo 2 no caso, uma parte da escritura, em que os discípulos se atribuem a si, eles se reconhecem como que profetizados lá no Salmo 2. Como quem diz, aquilo que a Escritura dizia sobre nosso Senhor, sobre o nosso Mestre, também ela diz sobre nós. E porque o Mestre sobressaiu em todas as suas dificuldades, em todas as suas perseguições, conosco também não vai ser diferente, nós também seremos vitoriosos. E a certeza e a veracidade do que a comunidade vive é que, no último versículo da primeira leitura, quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo. Olha que expressão. E anunciavam assim, corajosamente, a palavra de Deus. A comunidade se sabia perseguida, mas nunca esquecia do sustento que ela tinha do próprio Deus. Como quem diz, somos perseguidos sim. Isso é o preço da nossa fidelidade. Isso é o preço da nossa opção por Jesus. Pois que nos persigam, que venham os desafios, mas não será tirado do nosso coração a certeza de que nosso Deus é um Deus conosco. E que na medida em que a gente se conscientiza de que Ele é conosco e está conosco, nós recebemos essa força do alto, que nos impulsiona. E que mesmo diante dos problemas e das dificuldades, nós continuamos corajosos. A comunidade não temia os desafios. A comunidade sabia, imagina um grupinho de pessoas, ousadamente, começando uma vida tão diferente, que se contrapunha ao que se aprendeu na experiência de Deus com a religião judaica. No sentido de que agora os princípios que aprenderam da vida, da pessoa, das palavras de Jesus, seriam o que regeria a vida da comunidade cristã. Isso pesou muito para os judeus daquela época, e por isso, tanto pela comunidade judaica de então, como também pelo poder romano da época, eles foram perseguidos. Mas suplicavam, mas pediam e recebiam, disse a palavra de Deus. Recebiam e ficavam cheios do Espírito Santo. É preciso essa súplica do Divino Espírito para que mantenhamos a fidelidade acesa.
Isso vale, caríssimos irmãos e irmãs, para a nossa vida agora. A gente insiste sempre nessa verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus é para o agora da nossa vida. Olha quantos de nós estamos sem suplicar o Espírito Santo, estamos como que recipientes vazios. Se nós precisamos e devemos ser, sobretudo nos dias de hoje, recipientes da força, da dinâmica, das virtudes, dos carismas do Espírito Santo neste mundo, será que temos clamado como esses discípulos da primeira igreja, da igreja nascente? Será que temos lutado contra as afrontas, os desafios, as realidades de superação, clamando pela força do Espírito Santo? Olha quantos de nós nos mantemos até como recipientes. Isso a gente não perde a característica, mas infelizmente recipientes vazios. Cadê aquele vigor inicial? Essa realidade, é bom que a gente saiba disso para vivenciar sempre. Essa realidade do cristão, da igreja, se sentir cheia do Espírito Santo, corajosamente testemunhando a ressurreição, isso não ficou preso no passado, pelo amor de Deus. Isso é uma realidade presente, afinal de contas, diz a palavra de Deus, o nosso Deus, Jesus é o mesmo, ontem e sempre. Por que então que Deus agiria de um jeito no começo da igreja e hoje agiria diferente? Não, é o mesmo Deus. Então se a igreja, se a comunidade cristã se reconhece com essa necessidade e portanto clama e portanto pede, certamente Deus nunca negará. Agora veja que isso, como uma experiência real, testemunhando aqui os Atos dos Apóstolos, na comunidade cristã, é uma experiência também que cabe a cada um de nós. Veja que todos nós, pessoalmente, precisamos dessa intimidade com o Senhor Jesus. Só nos tornamos recipientes transbordantes da força do Espírito Santo quando mantemos a fidelidade na intimidade com Deus. Aí chegamos então no testemunho de Nicodemos. Olha quem era Nicodemos. Um inteligente da religião, um sábio da sua época, um mestre. Agora veja que diante de Jesus, ele precisou se fazer discípulo. Aquele homem que já tinha aprendido tanto sobre Deus, sobre leis, sobre normas, sobre religião, sobre espiritualidade, porque era fariseu, como ele precisou se curvar para entender o que significa a vida nova dada por Deus. Diante de Jesus, os mestres se fazem discípulos, os sábios se fazem aprendizes, os cheios se fazem esvaziados. Foi isso que aconteceu com Nicodemos. A experiência de Nicodemos foi essa. Quando Jesus ensinando para aquele mestre de Israel o que deveria fazer, o que precisaria acontecer para que ele visse, no sentido de experimentar o reino de Deus, disse Jesus, ele precisava, qual a necessidade, Nicodemos? Qual foi a proposta de Jesus? Você precisa nascer de novo. Olha bem o termo, nascer de novo. Interessante que Jesus estava dizendo algo para Nicodemos, e Nicodemos estava ouvindo outra coisa de Jesus. Só para a gente ter ideia, existe um termo na língua grega que traduz esse nascer de novo, a palavra anotem. Não é anotem, de anotar no português não. Se bem que tem muita gente anotando e não vivendo. Mas não é anotar. Anotem quer dizer nascer, ou pode ser traduzido como nascer de novo ou nascer do alto. Então quando Jesus dizia que ele precisava nascer do alto, ele entendia que precisava nascer de novo. E na cabeça dele o nascer de novo, por isso que ele disse, mas como é que depois de velho a gente pode nascer uma outra vez, voltar ao ventre da mãe? Jesus, nada disso. Não é isso que você está entendendo. Isso que eu estou te dizendo é outra coisa.
Tanto é que não era o que ele estava entendendo, que na concepção de Nicodemos, o que significaria nascer de novo no sentido de voltar para o ventre da mãe, uma coisa impensável, mas vejamos, seria novamente nascer naturalmente e pertencer à estirpe de Abraão e voltar ao mesmo percurso religioso, e é isso que Jesus quer corrigir. Esse nascimento natural e a mesma experiência de Deus que você teve, Nicodemos, foi boa, foi interessante, mas não foi suficiente para que você visse, presenciasse e assumisse o reino de Deus na sua vida. Por isso que esse nascer do alto significa configurar a vida à condução do Espírito Santo. É perceber que a nossa vida precisa constantemente de uma condução do próprio Deus. E por favor, que a gente corrija talvez uma possível interpretação de que viver no Espírito é ser uma pessoa que foge da realidade. Cuidado! Não vamos confundir viver do Espírito ou no Espírito como viver alienado deste mundo. Espera lá. O mundo, na verdade, é o lugar onde nós precisamos testemunhar essa vida nova. Então não é fugir, também porque não podemos. Se nós saímos, nós nos queremos ver ou interpretar fora dessa realidade, desse contexto, onde é que a gente vai ser cristão? Não existe isso. Então é justamente entranhado na realidade concreta, nos desafios, nas preocupações, nas labutas do dia a dia, nos medos, nas dúvidas, é entrelaçando a nossa vida em tudo isso, que a força da vida nova vai nos identificar. Aliás, Deus, Ele não nos livra no sentido de, Deus não tira da nossa frente as provações. Ele nos garante a vitória, mas Ele não tira da nossa frente as provações. Afinal de contas, como é que a gente quer ser aprovado na fé sem uma prova? Então vejam que as provas do dia a dia, as dificuldades, como a igreja passou e nós ouvimos isso na primeira leitura, as dificuldades às vezes são purificadoras. As situações difíceis pelas quais a gente atravessa, muitas vezes são necessárias para que a gente possa testemunhar ali, atravessando aquilo que a gente vive, a fé que nós temos em Deus. E é nessas realidades que nós precisamos, como disse Jesus a Nicodemos, nascer de novo. É colocar a nossa vida como que na moldura do Espírito Santo. Como quem diz, a partir de agora, uma vez que eu, assim como Nicodemos, assim como a samaritana, assim como tantos personagens do Evangelho, que tiveram uma experiência muito próxima de Jesus, agora minha vida não pode ser entendida, senão pela condução desse mestre. Quem de fato tem uma experiência profunda com a pessoa de Jesus, nunca mais consegue entender-se sem as suas palavras. É impossível. É impossível alguém mergulhar numa experiência profunda, íntima com Jesus Cristo e depois continuar a mesma pessoa. Isso é nascer do alto. Isso é nascer do céu. Isso é colocar na sua vida a condução, e Paulo diz isso muito claramente quando escreve aos Gálatas, na condução do Espírito Santo. E você sabe muito bem que quando nós optamos viver a vida no Espírito, viver uma vida com Deus, viver uma vida em Deus, nós temos muita dificuldade, verdade ou não é? Quantos de nós já dissemos, e é verdade, mas parece que quanto mais eu rezo... Gente, quando nós nos damos para Deus, isso incomoda demais o inimigo de Deus. Quando o homem novo, ressuscitado, santificado pela graça de Deus, se decide viver assim nesse mundo, quando esse coração procura viver, pulsar, a partir dos desígnios, dos sentimentos de Cristo, como diz a palavra de Deus, o homem velho, aquele que eu fui, aquele procedimento, aquela vida antiga, parece que quer reviver em mim, quer me sufocar. Mas é nessa hora que a gente diz, o Espírito Santo tem que falar mais alto. Eu sei que eu não deixei de ser gente,
Foi essa gente, foi essa pessoa, foi esse ser humano que Jesus ressuscitou. Por isso continuo sendo gente, continuo sendo ser humano, com os mesmos desafios, com as mesmas necessidades de superação, mas com a graça de Deus me sustentando. Continuamos as mesmas pessoas no sentido de caráter, no sentido de individualidade. Continuamos. Mas é uma individualidade, é uma personalidade agora revestida pela graça de Deus. Isso é viver no Espírito Santo. Como eu leio para você, e leio, quando Paulo fala, por exemplo, no capítulo 5 da carta dele aos Gálatas, lá a partir do versículo 18, diz ele: se sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: a fornicação, a libertinagem, a devassidão, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu vos previno, diz o apóstolo, como aliás já o fiz: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, não verão, não experimentarão o reino de Deus. Continua o versículo 22. Porém, o fruto do Espírito é a caridade, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, a bondade, a lealdade, a mansidão, a continência. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus maus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito corretamente. Então está claro, capítulo 5, depois você lê pessoalmente, para entender um pouco mais dessa distinção de uma vida na carne e uma vida no Espírito. Quais são as práticas concretas, quais as concretudes de alguém que se deixa levar, mover pelo Espírito Santo. E é isso que a palavra de Deus nos cobra hoje. Se estamos aqui, e eu tenho certeza disso, é porque já tivemos uma experiência assim. Já entendemos, talvez não plenamente, mas já experimentamos da vida no Espírito, e é por isso que nos movemos para celebrar a fé, para ouvir uma palavra como essa e dizer: eu quero continuar com o Espírito Santo conduzindo a minha vida. E eu sei que você está aqui, pessoalmente, ou com a sua família, você que nos assiste também, certamente você tem essa necessidade. Então é diante do Senhor que nós vamos agora responder essa palavra de Deus, rezando esse evangelho, rezando essa proposta da palavra do Senhor. Convido você agora que está aqui conosco, fechar os seus olhos, olha para a sua vida mais uma vez, e escuta esse imperativo. Não escuta essa palavra como um conselho, não escuta essa palavra como uma sugestão, escuta como uma ordem: necessário vos é nascer de novo, do alto, do céu de Deus. E vamos rezar essa palavra, e vamos clamar com as palavras mesmo do Evangelho, essa necessidade. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. É a palavra de Jesus transformada em canção. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, da água do Espírito, não entrará no reino de Deus. No reino de Deus. Vem, vamos clamar, vamos pedir, mas peça com força. Na medida em que você precisa, clama a Deus. Na medida em que você reconhece que precisa do Espírito Santo, clame. Usa a tua força, a força do seu coração, a força da tua alma para pedir isso, para clamar isso ao Senhor, e essa palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Vamos cantar do início. Em verdade te digo. Em verdade te digo. Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Canta mais uma vez: em verdade te digo. Quem não nascer de novo, não poderá ver
não poderá o reino de o Deus. reino de Deus. Por isso vem, vem, Por isso vem, clama ao Espírito Santo. E clame por você, clame pela sua casa. vem Espírito Pede ao Espírito Santo que volte a tornar a tua casa mais uma vez como recipiente de virtudes, de uma vida nova, de uma vida ressuscitada. Nós te pedimos ao Espírito Santo que nesse clamor que fazemos, nessa Eucaristia que vivenciamos com toda a igreja, neste dia, diante dessa palavra que nos lembra a nossa verdadeira identidade de templos do Espírito Santo, queremos transformar a nossa vida, queremos resgatar a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar em recipientes sagrados. Cantemos. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Canta mais uma vez. O vento sopra onde quer. O vento sopra. Você ouve o ruído, Você ouve, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. mas não sabe Canta de onde isso. vem, nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim Disse a palavra de Deus. Diz-nos a palavra de Deus. Assim acontece. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Agora ergue seus braços e clama. Por isso vem. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 Por isso vem. vem, Vem sobre as nossas famílias. Vem. Vem sobre o nosso coração, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sonhos. Vem, Espírito Santo. Sopra sobre nós, ó Espírito Santo. A necessidade que temos é grande, mas a tua força é suficiente para nos preencher. Vem sobre as nossas casas, sobre as casas, Senhor, que estão mortas, as casas, Senhor, e as famílias que estão esfriando na espiritualidade. O coração, a vida de pais e mães que não têm clamado pela força do alto, as famílias que têm se descaracterizado, que não têm pedido essa força do céu, essas famílias que não têm vivido e pregado a palavra de Deus corajosamente. São sobre essas famílias que nós pedimos: vem, Espírito Santo, derrama, Espírito Santo, sobre nós as virtudes, tudo que precisamos para ser famílias cristãs, sobre nós pessoalmente, sobre nossos filhos, sobre nossos pais, sobre nós mães. Vem, Espírito Santo. As casas, as famílias, diante dessa palavra de Deus, abrem suas portas para se encher mais uma vez da força do alto, e sejamos, a partir de hoje, com compromisso sério, recipientes da tua força. Vem, 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 Espírito Santo. Por isso vem, cantemos. Vem, 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 Vem Espírito sobre nós. Vem, 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 Vem Espírito Santo, vem, 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 vem sobre nós. Vem Espírito Santo, Vem, 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 sobre toda a família. Vem Espírito Santo, vem, Espírito de Deus, vem sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre os pais, sobre as mães, sobre os filhos. Vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. E é diante do Senhor que nos colocamos. Que o Senhor Deus possa fazer prolongar na sua vida. Você que reza, que celebra essa Eucaristia conosco, neste lugar santo, neste santuário. Que você leve a força do alto que você recebe e experimenta aqui nessa Eucaristia.
A Eucaristia na igreja é sempre essa fonte da força de Deus em nossas fraquezas. A Eucaristia vem ser sempre esse enchimento, essa plenitude que Deus nos oferece em cada celebração vivida. Você toma posse para a sua vida de pai, da sua vida de mãe, e saiba que a vivência espiritual, a vivência ressuscitada dos seus filhos, depende também do seu testemunho. E eu estendo essa oração a você que nos assiste, que você que nos acompanha também da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteja. Você também seja alcançado pela graça de Deus, dessa força nova que o Senhor Jesus promete nesta palavra. Esse nascimento a partir da ressurreição, esse nascimento a partir da força do Espírito Santo, que foi derramado no início da igreja, que é derramado sobre nós no nosso batismo, e que é derramado constantemente, na medida em que nós pedimos e suplicamos. Que sobre todas as famílias e casas que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, sejam também recipientes cheios, recipientes transbordantes dessa força do alto, e que essa palavra de Deus se cumpra, essa palavra de Deus aconteça, essa palavra de Deus se realize em todos os corações, em todas as casas, em todos os lares, que certamente são e estão sendo beneficiados pela força desta celebração na igreja. Vem, 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 canta isso ao Senhor. Vem Espírito Santo, vem, vem sobre nós. Vem Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem Espírito Santo. E agradeça ao Senhor, louve a Deus por essa graça. Obrigado, Senhor, pela força nova que recebemos nessa Eucaristia. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que como palavra de Deus, acontece na vida da gente, se realiza na família da gente, no lar da gente. Obrigado, Senhor, por mais uma palavra, que se realiza como palavra de salvação, tal como ela foi proclamada, tal como ela é proposta. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome, por essa vivência que temos e experimentamos nesta sagrada liturgia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aplaudamos o Evangelho, a palavra de Deus. Aplaudamos o ressuscitado que vem nos direcionar nessa vida nova, para continuarmos a sua ressurreição em nossos lares. Obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu queria só confirmar isso que aconteceu a partir da proclamação da palavra de Deus. A imagem, enquanto nós cantávamos e rezávamos, era de uma mãe com uma criança no colo. Só que essa criança, ela estava raquítica, ela estava sem força, o olhar lá no fundo. E a mãe tirou o seio para fora e foi alimentando aquela criança. E ao alimentar aquela criança, ela ia ficando vigorosa novamente. Ela foi recebendo os nutrientes que ela precisava para novamente ter vida. E o Senhor falava no meu coração que assim estava acontecendo com muitas pessoas que aqui estavam, mas muito mais pessoas que nos acompanhavam através do sistema, que estavam aqui como essa criança raquítica e sem força, que a partir da proclamação da palavra, do Evangelho anunciado, você foi se alimentando. Então, toma posse do derramamento do Espírito que foi acontecido nesse exato momento aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, amém. Jesus. Louvado seja Deus. E você sabe que o leite materno é o primeiro e principal alimento que um ser humano, no princípio de sua vida, recebe. Assim é o Espírito Santo, primeiro e principal alimento da vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Canção Nova
Novaplay.com. Assine já!